Lembre-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História 1, A Casa de Praia. Olá, assombrosos visitantes. Sejam muito bem-vindos ao Portal do Pavor. Preparem-se para atravessar a fronteira entre o real e o inexplicável. Apague a luz, coloque os fones de ouvido e fique confortável. Porque hoje, juntos, vamos explorar um novo capítulo de terror. Você está pronto para o desconhecido? Então curta, inscreva-se e deixe seu comentário dizendo "Eu não tenho medo". Agora vamos começar. Cláudia estacionou o carro diante da antiga casa de praia em Cabo Frio e desligou o motor como quem desliga o peso inteiro de uma vida. Durante minutos demorou-se sobre o volante, sentindo a respiração acelerar e depois desacelerar, até quase acompanhar o vai e vem das ondas invisíveis lá adiante. Aos 59 anos, enfim aposentada depois de décadas sob a pressão do ensino médio, carregava no rosto as marcas que a disciplina e o auto-julgamento gravam com lâmina fina. Desceu do carro e ficou parada, segundos demais, observando a casa branca de paredes simples, janelas azuis, piso gasto de pedra fria, uma casa que parecia respirar com o vento do mar e não com as memórias dela. Ao descarregar as malas, cada movimento era ritualístico. A mala pesada, os livros antigos, os únicos retratos que aceitou trazer da velha casa na cidade. "Aqui, Cláudia, você vai recomeçar", murmurou para si mesma. Desta vez, uma voz interior, muito fina, sussurrou de volta: recomeçar ou lembrar. A brisa brincava com seus cabelos, devolvendo-a à infância, mas por dentro não era só alívio. Havia o medo da quietude, do eco mórbido das lembranças. Entrou, sentindo a luz do sol desenhar linhas douradas pelo chão. O som do próprio silêncio imediatamente a cercou. Arrumou livros na prateleira, roupas no armário, cada objeto posicionado quase como na sala de aula abandonada. Tinha o impulso de falar em voz alta, como se corrigisse alunos invisíveis. Tudo no lugar, assim fica fácil de achar. De noite, caminhou pela praia, pés descalços na areia, olhos atentos ao horizonte vermelho de pôr do sol. Por um instante, sentiu-se completamente livre. Mas logo reparou como as sombras das dunas, tão convidativas ao entardecer, se alongavam de modo irregular, distorcidas, como braços de alguém que ainda não quer partir. O frio da pele vinha junto com um pensamento involuntário. Será que vou ser perdoada aqui? Cláudia balançou a cabeça, decidida a culpar a fadiga da viagem, mas o calafrio durou até ela fechar portas e janelas. Pela manhã, ao acender a cafeteira, notou sobre a mesa um papel que não se lembrava de ter deixado ali. Era amarelado, a letra era infantil, hesitante, trêmula. "Professora, a senhora nunca nos escutou." O sangue gelou, tocou o papel, dobrou-o, tentou rir sozinha do absurdo. "Deve ser alguma brincadeira de mau gosto, ou quem sabe deixei esse bilhete guardado em algum livro antigo", pensou, mas não acreditou. Em voz alta, debochou: "Pois agora só tem eu para escutar. Não é, Cláudia?" Inspecionou todas as portas e janelas. Tudo trancado. Lá fora, nenhuma alma viva. Apenas gaivotas e o ruído do mar invadindo as brechas. Guardou o bilhete na gaveta de talheres, como se guardasse ali o fantasma de uma lembrança. À tarde, para se livrar do incômodo, vestiu um casaco leve e saiu para caminhar pela praia. O vento frio batia em seu rosto e o mar parecia cantar uma música nova, feroz. Seu pensamento teimava: que tipo de professora esquece um bilhete? Foi quando percebeu pegadas minúsculas, quase apagadas na areia, pequenas demais para adultos. Seguiu-as. As marcas dominavam um pequeno trecho da praia e, de repente, cessavam bruscamente, como se a criança que as fez tivesse evaporado. Cláudia se ajoelhou, passando o dedo pelo sulco úmido.
A areia era fria e sentiu no peito o aperto de um pressentimento. Imagens se embaralharam, crianças de mãos dadas, cadernos molhados, acenos distantes. Sussurrou quase sem querer: "Onde vocês foram?" Forçou-se a levantar e caminhar de volta, determinada a não alimentar fantasias. Aquela noite foi inquieta. O relógio aposentado da sala parecia bater mais alto, marcando a passagem das horas, como se fosse uma rédea encurtando. No início da madrugada, um ruído abafado a despertou. O coração disparou. Levantou-se e, hesitante, foi até a sala. Sobre o sofá, um novo bilhete. Só que, desta vez, não era em papel. Estava gravado direto na madeira da mesa de centro, em baixo relevo, como se fósseis de palavras tivessem brotado dali. "Por que não nos salvou?" Cláudia tocou as letras e sentiu a aspereza incomum como cicatrizes. Sussurrou num misto de dor e negação. Não havia como. Lutou por manter a razão. Caminhou de cômodo em cômodo, ligando todas as luzes, abrindo armários, encarando seu próprio reflexo múltiplas vezes e sempre se encontrando mais velha, mais cansada. No espelho da sala, seu reflexo lhe perguntou, ou pareceu perguntar com olhos úmidos: "E se você tivesse ficado?" Da janela, fitou as dunas e jurou ver, durante segundos, pequenas sombras correndo, braços finos, pernas curtas e cabelos escuros. Mas quando piscou, restava apenas o compasso monótono do vento e o som do talvez. Deitou-se sem conseguir fechar os olhos. Os sussurros do mar se misturavam a vozes infantis, oscilando entre o real e o alucinado. "Você prometeu, professora." Na manhã seguinte, exausta, arrastou-se até a cozinha e parou diante do balcão atônita. Um apagador de quadro negro, revestido de areia úmida, descansava ao lado da fruteira. Reconheceu-o de imediato. Um modelo antigo, idêntico aos usados décadas atrás, quando ainda dava aulas para turmas indisciplinadas. Pegou, quase sem querer, e deixou a areia escorrer. Mas aquilo não era só areia. O cheiro era ácido, metálico, reminiscência de sangue misturado ao mar. Logo depois, percebeu uma régua de madeira apoiada no espelho do banheiro. O mesmo tipo de régua que servia para alinhar cartas ou dar puxões de orelha, disciplinadores. Os objetos se sucediam, cadernos encharcados empilhando-se na varanda. No início, Cláudia tentou racionalizar. "Devo ter trazido sem querer. Um vizinho deve ter deixado." Mas o desalinho do tempo e das memórias começou a corroer sua coragem. Folheou um dos cadernos. A letra era de Mariana, uma aluna da 5ª série. Hoje, a professora Faleibão. Lia-se e as páginas seguintes estavam borradas de areia molhada, com desenhos azuis de peixinhos. As imagens vinham em fragmentos. A lancha balançando, gritos, água fria subindo pelas canelas das crianças. Empurrou os cadernos de volta, certa de que não era seu papel revisitar o passado. Mas o passado já revisita a quem se recusa a vê-lo. Antes de sair da varanda, murmurou baixinho: "Desculpa, Mariana. Eu era nova demais. Tão nova quanto vocês." Foi à noite, quando o relógio já parecia parado, que uma luz tênue brotou do centro da mesa. No escuro, Cláudia tremia. Avançou em passos vacilantes e encontrou uma lanterna antiga, grossa, de cor amarela desbotada, com o selo da prefeitura. Uso escolar de emergência. Lembrava daquela lanterna. Nunca soubera para qual excursão ela servira. Acreditava que estivesse perdida há décadas. Assim que se aproximou, a luz ganhou força e passou a piscar, lançando sombras tortuosas e trêmulas pelas paredes. De repente, parou e projetou uma linha de luz constante numa das paredes, e ali palavras começaram a se desenhar, brotando como veias. Texto invertido, impossível de decifrar sem esforço. Tremendo, foi até o banheiro buscar um espelho. Aos poucos, decifrou: 32 pequenos peixes nadaram para o fundo. 32 pequenos peixes não voltaram para casa.
O velho refrão escolar, repetido até o cansaço nas excursões. Cláudia sentiu as pernas cederem e, antes mesmo de tombar na poltrona, percebeu estar chorando, silenciosamente como criança que teme ser ouvida à noite. A mente de Cláudia atraía. A lancha balançava sob um céu nublado. Marina, sentada ao seu lado, desenhava peixes no caderno. Professora, se a gente cair, a senhora sabe nadar? Cláudia sorriu desconfortável. Claro, minha querida. Professora não abandona ninguém. Outro professor, voz ansiosa. Cláudia, por que está tão pálida? Ela hesita, sente o balanço da água, o suor frio. Só enjoo do mar. Já passa. Na outra margem da memória, as vozes distantes de outros professores concordavam, mas seu rosto era sempre o único ausente das fotos. Num impulso desesperado de autodefesa, Cláudia pegou o celular antigo e ativou o gravador. Deixou que captasse tudo na sala, durante horas. Pela manhã, sentou-se com o café nas mãos trêmulas e apertou o play, o chiado inicial parecendo mais ameaçador que reconfortante. Silêncio. 50 segundos depois, sussurros, inaudíveis. Primeiro, depois crianças emergindo do fundo. Professora, onde a senhora estava? Por que não nos procurou? Estava muito escuro lá embaixo. Sua voz gravada sem lembrar. Eu tentei, juro que tentei, mas não consegui entrar no barco. Enquanto ouvia, sentiu a pele arrepiar, olhos arderem. Era real. No café da manhã seguinte, arriscou-se. Abordou o vizinho da casa ao lado, um homem nos 40, roupas simples, olhos fundos. O senhor escutou alguma coisa estranha ontem à noite? Seu tom tentava parecer casual. Ele respondeu após breve silêncio. Deve ter sido o vento. Ou as gaivotas. E sorriu, mas seus dentes eram pequenos, quase infantis. Ela se desculpou voltando para casa de olhos fixos nas pegadas do homem, pequenas demais para qualquer adulto. Pela janela, ainda viu o vizinho afastar-se, encolhendo até parecer só uma sombra entre as dunas. Na cozinha, encostada à pia, Cláudia sussurrou para si, apenas para si. Se ao menos eu tivesse tido coragem. Mais tarde, encontrou uma caixa de fotos na varanda. Folheou imagens amareladas, crianças em fila antes da excursão, sorrisos, braços dados, alegria. Mas quanto mais Cláudia encarava as fotos, mais as feições mudavam. Bocas se abriam em gritos mudos, olhos se alargavam, bocas tomavam toda a face. Em uma foto especial era ela mesma, jovem, sorridente, mas de costas para as crianças que se afogavam ao fundo. Na memória, nunca estivera ali. Sempre alegou que estava doente, mas e se estivesse mentindo há tanto tempo que a verdade foi reescrita em suas lembranças? A confusão a abalava. O diretor lhe ia explicando. Você é uma excelente professora, Cláudia, mas os pais estão em choque. Ela apenas escutava, sem conseguir encarar mais ninguém. Em pensamento gritava, eu não estava lá, eu não podia estar. A noite seguinte trouxe mais inquietação. Arrastado pelo silêncio, um som metálico percorreu a casa. O rangido de madeira e ferro, impossível de fingir não ouvir. Na sala, encontrou uma carteira escolar antiga, enferrujada, posicionada em frente à TV desligada. A tela refletia a luz titilante da lanterna ao fundo. Na madeira, algo gravado com raiva. Eu esperava a professora voltar. A letra era de Marina, reconhecida por tantos bilhetes lidos e corrigidos ao longo dos anos. Caindo de joelhos, Cláudia sentiu o sentido da existência se fragmentar e as lágrimas correrem numa torrente quente. A dor não era só da perda, mas da culpa nunca expiada. Por instantes, ouviu risos de crianças, vindos da direção do mar. Em garganta seca, Cláudia respondeu, quase como um pedido, desculpem, por favor, desculpem, eu também queria ter voltado. Na madrugada, ao tentar acender o abajur, deparou-se com marcas de mãos pequenas espalhadas pelas paredes do quarto. Dezenas, todas molhadas, gotas de água salgada pingando pelo chão já úmido.
O cheiro misturava-se entre iodo, alga apodrecida e aquele aroma inconfundível de medo estagnado. Cláudia saiu à varanda ofegante e o que viu a paralisou. Na praia, as silhuetas de crianças emergindo das dunas, corpos ondulados, como se vistos sob um véu d'água. Elas acenavam, e Cláudia reconheceu seus olhos opacos, a pele azulada, o silêncio comunicativo. Marina, à frente, segurava a lanterna, que pulsava como um coração. E todas as crianças abriram a boca, entoando um canto que, embora sem som, fez vibrar o ar ao redor. Professora, desça para brincar conosco. Cláudia fecha os olhos, tentando resistir à tentação de responder, mas sente o corpo puxado para frente, para o chamado. Só mais uma vez, professora. Não vamos te deixar sozinha. Eram vozes que ecoavam no vento, mas também no peito, misturadas ao seu próprio desejo de reencontro e perdão. A lanterna acesa projetava em letras cruas na última parede. Você nos abandonou. Cláudia caiu de joelhos, fitando a mensagem, e pela primeira vez permitiu-se lembrar. Saíra da excursão movida não por doença, mas pelo medo da água. Sua incapacidade de enfrentar barcos, de assumir riscos. Mentiu para si, mentiu para todos, deixando para trás crianças que dependiam dela. Agora, 30 anos depois, a verdade vinha à tona, e nada restava, exceto o enfrentar. Uma última voz, mais velha, tomou forma em sua mente. Você tem coragem para descer agora, Cláudia? Desceu para a areia, guiada pela luz da lanterna, onde objetos escolares emergiam entre a espuma das ondas. Pequenos lápis, folhas de caderno, brinquedos plásticos. As crianças, seus alunos, saíam do mar, acenando. Dentre elas, Marina estende a mão com olhos suaves. Nunca é tarde para aprender, professora. No instante em que Cláudia segura a mão, o tempo parece dissolver. O mar some, as vozes cessam. Só fica o som batido de uma porta de sala de aula abrindo e fechando, ao longe. Cláudia sentiu, enfim, a leveza do perdão e quando as ondas avançaram em seus tornozelos, não recuou. 3 dias depois, os vizinhos notaram a ausência dela. Encontraram apenas a lanterna sobre a mesa e nas paredes, as últimas palavras, gravadas com firmeza, e desta vez, uma diferente. Finalmente aprendi a lição. Mas será que todos aprendemos a tempo? Pescadores juram ver, nas madrugadas de neblina, uma mulher e crianças brincando na linha da arrebentação. Na maré baixa, dizem, é possível ver os destroços da lancha escolar cobertos de algas, com uma lanterna piscando, cheia de saudade. E, em toda a noite de janela aberta, novos moradores relatam bilhetes deixados na casa, sempre com a mesma mensagem. A professora finalmente nos escutou. E agora, quem escuta você? História 2. O consultório assombrado. Você já sentiu que estava sendo observado durante uma consulta médica? Aquela sensação estranha de que há algo além do profissional de saúde prestando atenção em cada palavra sua, cada movimento, cada respiração. A maioria de nós já experimentou esse desconforto primitivo em ambientes clínicos. Aquele frio na barriga quando o médico franze a testa olhando nossos exames. O silêncio pesado que parece durar uma eternidade antes do diagnóstico. A sensação de vulnerabilidade absoluta, como se nossa alma estivesse sendo pesada junto com nosso corpo. Mas e se eu te disser que, em alguns lugares, essa sensação não é paranoia? E se existem consultórios onde algo muito mais sinistro do que doenças está faminto, esperando, observando cada paciente que entra? Conte nos comentários. Você já sentiu uma presença inexplicável durante uma consulta médica? Já saiu de um atendimento com a estranha sensação de que deixou algo para trás? Algo que não consegue mais recuperar? Porque o que vou contar para vocês hoje vai fazer você repensar cada visita médica que já fez na vida. Alguns consultórios guardam segredos que a medicina jamais conseguirá explicar.
O que você faria se descobrisse que seus pacientes estão emagrecendo, mesmo seguindo dietas para engordar? Imagine o desespero de ver pessoas que vieram em busca de ajuda definhando diante dos seus olhos, enquanto suas balanças registram números cada vez menores, semana após semana. O pânico crescente quando você percebe que seus conhecimentos científicos não conseguem explicar por que corpos humanos estão se consumindo por dentro, mesmo recebendo todos os nutrientes necessários. Agora imagine descobrir que não é coincidência, que há algo no ar daquele lugar que se alimenta, literalmente, da essência das pessoas. Algo que transformou seu consultório em um açougue invisível, onde cada consulta é, na verdade, uma refeição. O cheiro doce e enjoativo que você não consegue identificar, os sussurros que parecem vir das paredes durante os atendimentos. A sensação constante de que alguém está parado bem atrás de você, respirando em seu pescoço, enquanto você mede a pressão de uma senhora de 80 anos que parece estar se dissolvendo aos poucos. Você sentiria quando a temperatura do ambiente despenca sem explicação, quando seus instrumentos de trabalho começam a se mover sozinhos. Quando percebe que não está mais tratando apenas de desnutrição, mas sendo testemunha de algo se alimentando das almas dos seus pacientes. Esta é a história real de uma nutricionista que descobriu que alguns lugares têm fome e que nem sempre somos nós que escolhemos nossos pacientes. Paola Santos, 42 anos, era o tipo de profissional que não aceitava mistérios sem explicação científica. Nutricionista renomada em Brasília, decidiu recomeçar a vida em Arniqueira após um divórcio conturbado. A mudança para o interior em 2023 prometia paz, clientela estável e a chance de fazer diferença na vida de pessoas mais simples. O consultório que alugou ficava numa casa antiga no centro da cidadezinha agrícola. Construção dos anos 60, com móveis de madeira escura que a proprietária insistiu em deixar para dar charme ao ambiente. Paola aceitou, afinal, economizaria na decoração. O que ela não sabia era que alguns móveis carregam mais do que memórias. A primeira coisa que chamou sua atenção foi a balança. Uma peça antiga de ferro fundido, pesada e imponente, que contrastava com seus equipamentos modernos. Essa balança pertenceu ao doutor que atendia aqui antes, explicou Dona Rosinha, a proprietária, evitando olhar diretamente para o objeto. Ele atendia muita gente da terceira idade. Arniqueira respirava tradição. Sítios espalhados por colinas verdes, população majoritariamente idosa, costumes rurais preservados. Era exatamente o ambiente calmo que Paola buscava. As primeiras semanas foram promissoras. Agenda lotada, principalmente com pacientes acima dos 70 anos encaminhados pelo posto de saúde local. Mas pequenas estranhezas começaram a se acumular. O consultório sempre parecia mais frio do que deveria, mesmo com as janelas fechadas. Às vezes, durante as consultas, Paola jurava ouvir sussurros vindos do corredor, mas quando verificava, encontrava apenas silêncio. A balança antiga fazia ruídos metálicos estranhos, como se suas engrenagens internas estivessem mastigando. Os pacientes também tinham comportamentos peculiares. Muitos chegavam carregando saquinhos com frutas ou pães que deixavam em um cantinho específico do consultório para dar sorte no tratamento. Paola achava a tradição rural encantadora, até notar que esses alimentos apodreciam com velocidade impossível. Às vezes, em questão de horas, como se algo estivesse sugando sua vitalidade. Mas foi na terceira semana que Paola percebeu algo que faria seu sangue gelar. Todos os seus pacientes estavam emagrecendo. Todos, sem exceção. Mesmo aqueles que ela havia colocado em dietas hipercalóricas para ganho de peso. E a balança antiga parecia satisfeita, registrando cada quilo perdido com um clique metálico que soava quase como
um suspiro de prazer. A primeira vez que Paola sentiu que não estava sozinha no consultório foi numa terça-feira chuvosa de junho. Atendia seu Manuel, agricultor de 78 anos que havia perdido 8 quilos em 2 semanas, peso que ele não podia se dar ao luxo de perder. Enquanto explicava uma nova dieta, notou que o homem havia parado de prestar atenção nela. Seus olhos vidrados fitavam um ponto atrás de Paola, como se alguém estivesse parado ali. "O senhor está bem?" perguntou, virando-se instintivamente. Nada. Apenas a parede com diplomas emoldurados. Mas quando se voltou para seu Manuel, ele sussurrava algo em uma língua que ela não reconhecia. Palavras guturais, ásperas, que pareciam raspar sua garganta. "Desculpa, doutora", disse ele, piscando como se despertasse. "Às vezes fico meio ausente. Deve ser a idade." Mas Paola havia notado algo mais perturbador. Durante os sussurros, a temperatura da sala despencara. Seu hálito formava pequenas nuvens de vapor, mesmo com o aquecedor ligado. E havia um cheiro, doce, enjoativo, como frutas podres misturadas com algo medicinal. Os dias seguintes trouxeram episódios similares. Dona Conceição, 82 anos, também começou a conversar com presenças invisíveis durante a consulta, sempre na mesma língua estranha. Paola tentou pesquisar as palavras que conseguiu memorizar, mas não encontrou correspondência em nenhum idioma conhecido. O que mais a assombrava eram os momentos de silêncio absoluto. De repente, todos os sons cessavam. Não havia mais chuva batendo no telhado, carros passando na rua, nem mesmo o tic-tac do relógio de parede. Era como se o mundo inteiro prendesse a respiração, esperando alguma coisa. Durante esses silêncios, a balança antiga se movia. Imperceptivelmente no início, depois com movimentos mais óbvios, o prato oscilando sozinho, os ponteiros girando sem peso algum sobre eles. E sempre, sempre, acompanhados daquele som metálico que lembrava mastigação. A gota d'água veio quando Paola decidiu trabalhar até mais tarde para organizar os prontuários. Já passava das 9 horas da noite, quando ouviu passos no corredor. Passos lentos, arrastados, como de alguém muito frágil. Pensou que fosse algum paciente que havia esquecido algo, mas quando abriu a porta, o corredor estava vazio. Os passos continuaram. Não vinham do corredor, vinham de dentro do próprio consultório. Atrás dela, Paola se virou lentamente e viu a balança se movendo sozinha, como se alguém acabasse de subir nela. O ponteiro marcava exatos 62 quilos. Naquele momento, ela entendeu algo aterrorizante. Não eram apenas seus pacientes que estavam sendo pesados. Alguma coisa estava medindo, avaliando, se ela também seria uma refeição adequada. Paola passou a noite em claro, pesquisando sobre a história da casa e de Arniqueira. O que descobriu nas primeiras horas da manhã fez seu estômago revirar. O doutor, que havia atendido no consultório antes dela, não era médico comum. Era Dr. Albertino Mendes, um psiquiatra que nos anos 80 conduzia terapias experimentais com idosos. As reportagens de jornal que encontrou online eram perturbadoras. Pacientes que entravam para tratamento de depressão geriátrica e saíam diferentes. Familiares relatavam que seus entes queridos voltavam para casa, vazios por dentro, falando sozinhos, perdendo peso rapidamente até morrerem em questão de semanas. O mais assustador era uma foto de arquivo mostrando o consultório nos anos 80. A mesma balança antiga estava lá, ocupando exatamente o mesmo canto onde agora registrava o definhamento de seus pacientes. Dr. Albertino havia morrido de forma misteriosa em 1987. Encontrado em seu consultório numa manhã de domingo, completamente desidratado, como se tivesse passado meses no deserto.
Mas o laudo médico mostrava algo impossível. Ele havia morrido em menos de 12 horas, seu corpo sugado de toda a umidade e nutrientes, pesando apenas 34 quilos, metade do seu peso normal. Determinada a entender o que estava acontecendo, Paola procurou Dona Eulália, sua paciente mais antiga e a única que parecia consciente de que algo estava errado. A senhora de 85 anos a recebeu em sua pequena casa no final da tarde, com os olhos alertas de quem carrega segredos pesados. Doutora, a senhora não deveria ter alugado aquele lugar, disse Eulália, servindo um café que exalava o aroma consolador de canela. Aquela casa, ela tem fome, sempre teve, muito antes do Dr. Albertino, muito antes de qualquer um de nós. Com voz trêmula, Eulália contou sobre as antigas fazendas de cana-de-açúcar da região, sobre os escravos que morriam de fome e exaustão, sobre rituais de sobrevivência que inadvertidamente alimentaram algo que nunca deveria ter sido despertado. É uma entidade que se alimenta da essência vital através da privação. Quanto mais fraco você fica, mais forte ela fica. Por que vocês continuam indo ao consultório então? Perguntou Paola, a voz quase falhando. Eulália sorriu tristemente. Porque ela não nos deixa parar. Uma vez que você entra naquele lugar, ela marca você. E então você precisa voltar. É como se ela plantasse uma semente de fome dentro da gente que só cresce. Naquele momento, Paola sentiu uma fisgada no estômago. Uma fome estranha, insaciável que não reconhecia. Uma fome que parecia vir de muito, muito fundo. E percebeu, com o horror crescente, que já era tarde demais para fugir. Nos dias seguintes, Paola começou a sentir na pele o que significava ser marcada. A fome que havia começado como uma fisgada se transformou em uma necessidade constante e perturbadora. Não fome por comida. Ela comia normalmente. Era uma fome diferente. Como se algo dentro dela estivesse se alimentando de sua própria energia vital. Acordava todas as manhãs pesando menos. Primeiro foram 500 gramas, depois 1 quilo, depois 2. Sua balança doméstica mostrava números decrescentes que desafiavam qualquer lógica nutricional. Estava se alimentando adequadamente, mantendo sua rotina de exercícios, mas seu corpo simplesmente se consumia. O pior eram as noites. Paola começou a ter sonhos vívidos, onde caminhava pelos corredores do consultório. Mas o lugar havia se transformado em algo muito maior e mais antigo. Paredes de pedra úmida, correntes penduradas no teto e sempre o som da balança sendo operada por mãos invisíveis. Nos sonhos, ela via Dr. Albertino. O homem magro e pálido pesava pacientes que não conseguiam sair da balança, presos por força invisível, enquanto seus corpos definhavam em questão de minutos. E atrás dele, uma sombra sem forma definida observava, satisfeita, como se avaliasse a qualidade de cada refeição. Durante o dia, os atendimentos se tornaram sessões de tortura psicológica. Seus pacientes chegavam cada vez mais magros, mas agora falavam abertamente sobre o que vinha buscá-los à noite. Seu Manuel descrevia uma presença que se sentava na beira de sua cama, sussurrando promessas de alívio, da dor em troca de apenas um pouco mais de essência. Dona Conceição trouxe uma confissão aterrorizante. Doutora, eu acordo de madrugada e me vejo caminhando para cá. Não é minha vontade, entende? Minhas pernas se movem sozinhas. E quando chego aqui, fico parada na frente da porta até o sol nascer, como se estivesse me entregando. Aconteceu numa quinta-feira à tarde. Paola estava sozinha organizando fichas quando ouviu a porta da frente se abrir. Passos conhecidos ecoaram pelo corredor. Eram de seu Antônio, que havia morrido 3 dias antes. O homem havia definhado completamente em sua última semana, chegando a pesar apenas 38 quilos antes de falecer. Os passos se aproximaram do consultório. A porta se abriu sozinha, revelando nada.
Apenas ar frio e aquele cheiro doce e podre. Mas a balança antiga começou a se mover, registrando exatos 38 quilos. Seu Antônio havia voltado para sua última consulta. Paola finalmente entendeu a verdade aterrorizante. A entidade não apenas se alimentava dos vivos, ela mantinha os mortos presos, forçando-os a retornar eternamente para continuar sendo sugados até a última gota de essência que restasse em suas almas. E ela sabia que logo, muito logo, também faria parte dessa coleção eterna de pacientes famélicos. Desesperada e pesando apenas 47 quilos, havia perdido 15 quilos em 3 semanas, Paola tomou uma decisão que mudaria tudo. Se não conseguisse quebrar a maldição, pelo menos descobriria toda a verdade antes de se tornar mais um fantasma preso àquele consultório. Na madrugada de sexta-feira, voltou ao consultório armada com sal grosso, água benta que havia pedido ao padre local e uma determinação suicida. Dona Eulália havia lhe dado uma última informação crucial. A entidade se materializa completamente apenas quando está saciada. É quando fica mais vulnerável, mas também mais perigosa. O consultório à noite era outro universo. As paredes pareciam respirar, contraindo e expandindo lentamente. O cheiro doce e podre havia se intensificado a ponto de ser quase tóxico. E havia vozes, dezenas delas sussurrando simultaneamente na língua estranha que seus pacientes falavam. Paola caminhou até a balança antiga, o coração batendo tão forte que parecia que explodiria. "Eu sei que você está aí", disse em voz alta, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. "Eu sei o que você fez com o Dr. Albertino, com meus pacientes, comigo. E eu sei que você tem fome." A temperatura despencou instantaneamente. As vozes pararam. O silêncio se tornou físico, pesando sobre seus ombros como chumbo líquido. Então, ela apareceu. Não tinha forma humana definida. Era mais uma ausência de luz que vagamente lembrava uma silhueta feminina. Mas seus olhos eram buracos negros que pareciam sugar a sanidade de qualquer um que olhasse diretamente. Quando falou, sua voz ecoou de todos os cantos da sala simultaneamente. "Você veio se entregar voluntariamente?" "Que conveniente." "Não", respondeu Paola, segurando o sal grosso com mãos trêmulas. "Vim fazer um acordo." A entidade riu, um som como vidro sendo moído. "Acordo? Você não tem nada que eu queira além do que já estou tomando?" "Tenho sim. Eu tenho conhecimento. Eu sei identificar exatamente qual tipo de essência você precisa, quais pacientes serão mais nutritivos, como otimizar seu processo." Paola engoliu seco, odiando cada palavra que saía de sua boca. "Posso ser mais útil viva do que morta." A criatura se aproximou e Paola sentiu como se milhares de agulhas geladas perfurassem sua pele. "Interessante. Você oferece se tornar minha parceira?" "Ofereço me tornar sua especialista, mas com uma condição. Você liberta todos os outros, os vivos e os mortos. Apenas eu fico." Por um momento que pareceu eterno, a entidade considerou a proposta. Paola podia sentir sua mente sendo vasculhada, suas intenções sendo analisadas como se fossem arquivos de computador. "Aceito", disse finalmente a criatura. "Mas se tentar me trair..." "Não vou trair", mentiu Paola, apertando o sal grosso em sua mão direita enquanto disfarçadamente destampava a água benta com a esquerda. Foi então que Paola fez a única coisa que poderia salvar não apenas sua alma, mas as de todos os presos naquele lugar. Jogou-se sobre a balança antiga e gritou: "Eu me ofereço completamente." O que aconteceu a seguir desafiaria tudo que a ciência conhece sobre sacrifício, fome e redenção. O que Paola havia descoberto em suas pesquisas sobre Dr. Albertino era mais do que apenas métodos experimentais. Ele havia deixado anotações escondidas na estrutura da casa. Anotações que ela encontrou na noite anterior, escritas com sangue atrás de uma gaveta do móvel antigo.
A entidade se alimentava através da balança, que funcionava como um portal entre nossa realidade e o plano onde ela existia. Mas havia uma falha no sistema. Se alguém se oferecesse completamente e voluntariamente, pesando exatamente o mesmo peso que a entidade havia consumido ao longo dos anos, o portal se inverteria. Dr. Albertino havia tentado isso em 1987. Quase conseguiu, mas falhou porque calculou errado o peso total, devorado. Paola, com sua formação em nutrição, havia sido meticulosa. Somou cada quilo perdido por cada paciente desde que a entidade chegara à Arniqueira, incluindo o próprio Dr. Albertino. O número era exato: 847 quilos de essência vital sugada ao longo de quase 40 anos. Quando Paola se jogou na balança e gritou sua oferenda, o ponteiro começou a girar descontroladamente. Mas ela não estava se sacrificando. Estava ativando uma armadilha que havia levado décadas para ser preparada. A entidade percebeu tarde demais. O que você fez? Rugiu, sua forma começando a se distorcer e ser puxada em direção à balança. Calculei sua fome, disse Paola, sentindo uma força sobrenatural a puxando também. E descobri que você nunca se sacia realmente. Você guarda toda a essência que consome dentro de você, como uma bateria, e agora a balança atingiu exatos 847 quilos. Impossível para o corpo de 47 quilos de Paola, mas possível para a soma de sua essência, mais toda a essência que a entidade havia roubado. O consultório começou a implodir sobre si mesmo, não fisicamente, mas dimensionalmente. Paola viu todos os seus pacientes, vivos e mortos, sendo liberados como fumaça dourada que escapava pelas janelas. Seu Manuel, Dona Conceição, seu Antônio, dezenas de outros que haviam sido presos por décadas, finalmente livres. Mas a entidade não foi destruída, foi sugada de volta para seu próprio plano de existência junto com toda a essência roubada. E Paola foi junto. O que aconteceu nos minutos seguintes, ela jamais conseguiria explicar completamente. Encontrou-se em um lugar que não era lugar, uma dimensão de fome eterna, onde a entidade existia em agonia constante. Ela própria era uma vítima de algo maior, algo que a havia corrompido há séculos e a forçava a se alimentar para não ser consumida. Você não entende, sussurrou a criatura, agora reduzida a uma sombra patética. Eu também era humana uma vez. Também fui nutricionista, também tentei ajudar. Paola compreendeu finalmente a verdade completa. A entidade era doutor Maria Fernandes, uma nutricionista do século XVIII, que havia tentado salvar escravos desnutridos e, no desespero, havia feito um pacto com forças ainda mais antigas e famintas. Com a inversão do portal, as posições se inverteram. A essência roubada retornou aos seus donos legítimos, mas alguém precisava ficar para manter o equilíbrio dimensional e garantir que a verdadeira fonte da fome permanecesse aprisionada. 6 meses depois, os moradores de Arniqueira comentam sobre como todos os idosos da cidade parecem mais saudáveis e dispostos. O antigo consultório foi demolido e no terreno construíram uma praça com uma fonte. Mas alguns juram que em noites muito silenciosas ainda conseguem ouvir o som de uma balança sendo operada e uma voz feminina sussurrando orientações nutricionais para almas perdidas, mantendo-as alimentadas e protegidas de uma fome muito maior e mais antiga. Paola Santos encontrou seu propósito verdadeiro, nutrir e proteger almas pela eternidade. Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor. Agora, me conte, você teria coragem de passar por isso? Compartilhe nos comentários, se conseguir dormir esta noite. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo relato. Boa noite, ou será mesmo?